Pão na... Peraí, cadê o pessoal? Pão na chapa não tá aqui? Opa, peraí, ora pois, hoje não é pão na chapa, vamos falar no sotaque lusitano. É muito interessante, diante dos nossos aqui pastéis de Belém ou pastéis de nata, afinal de contas, por que o pão na chapa virou o pastel de nata? É tão interessante observar a sabedoria bíblica quando fala daquilo que constitui a nossa realidade, o que nós somos de fato. Como é que a gente define a nossa identidade? É interessante que a nossa identidade não pode ser percebida no nível meramente individual. Nós temos a nossa conexão dentro do contexto do qual pertencemos e até mesmo dentro do contexto no eixo do tempo. Quer ver que coisa interessante? Quando você lê o livro de Hebreus, capítulo 7, verso 9, 10, 11, tem uma frase tão diferente lá, que vai dizer o seguinte, que Levi deu o dízimo a Melquisedeque por meio de Abraão. Mesmo que ele não existisse naquela época, ele entregou por meio do seu antepassado. Esse raciocínio corporativo do pensamento bíblico mostra a unidade, a pertinência que nós temos em função de Deus ter nos criado nessa constituição relacional que atravessa o eixo do tempo. Então hoje no nosso pão na chapa, ou seja, no nosso pastel de nata, nós vamos celebrar aquilo que envolve a principal coluna da nossa realidade de identidade brasileira. Brasil bonito, Brasil especial, de todas as cores, todas as raças. Aqui nós temos a beleza da participação da nossa antropologia com origem indígena, com origem africana, com origem portuguesa, com origem asiática, diversificada. Todas as caras são a cara do Brasil, mas tem uma cara muito especial que nos deu a nossa língua, a nossa matriz de construção histórica, a nossa matriz que aponta profundamente para uma terra que sabe o que é um coração cheio de saudades, para uma terra que sabe muito bem o que é comer à boa mesa. Essa terra é Portugal, que recebe hoje a nossa grande homenagem no nosso pastel de Belém, ou melhor, o pastel de natas, quando a gente celebra o que é uma maneira tão valiosa de reiterar e celebrar a própria identidade, que é celebrar as nossas raízes. Bem-vindos a mais uma celebração da IBNU. Venha celebrar conosco o nosso Rei Jesus. Chame sua família, chame seus amigos e venha celebrar. Ao Senhor, a Ele um templo ergui, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, pois quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Deus
Senhor. A Ele um templo erguei, louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, pois quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. Estamos alegres com os feitos do Pai, e a Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor. A Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, pois quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui. Nesse momento especial de gratidão, eu quero te convidar a lembrar das coisas que Deus tem feito na sua vida e como Deus tem nos acompanhado, ainda que em situações pelas quais nós não gostamos de passar, momentos de dificuldade ou de transição. Eu tenho passado por algumas situações em que eu tenho que tomar decisões, situações de transição, saindo de um lugar, indo para outro. E eu posso agradecer a Deus, que tem me conduzido, tem me mostrado o caminho a seguir. E ainda que eu não esteja numa situação confortável, é muito bom poder contar com Deus, me guiando, me cuidando, e que nós possamos agradecer a Ele todos os dias, pela presença dEle conosco, em todos os momentos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo as minhas mãos a Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor,
graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo as minhas mãos a Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Sim, digno é o E agora vamos para o nosso momento de oração. Te convido a se juntar aqui comigo para a gente se dirigir a Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito e pedindo por aquelas questões que nós não temos como mudar. Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado da nossa vida, o Senhor tem cuidado de cada aspecto daquilo que nos envolve, tanto individualmente, também como igreja. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem reunido a tua igreja cada vez mais no teu propósito, e também te agradecemos pelo privilégio de fazer parte desse propósito. Senhor, nós pedimos agora por aquelas questões que não podemos mudar, sejam elas questões financeiras, as pessoas que estão com algum tipo de enfermidade, as pessoas que estão em lugares distantes, com dificuldades no campo missionário, seja em que parte do mundo for, pedimos a tua bênção, o teu socorro, que o Senhor possa abençoar cada uma dessas vidas e livrá-las de todo o mal. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Junto a ti, teu amor me envolve, atrás
estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar.
E nesse momento queremos nos dedicar a estudar a palavra de Deus aqui na nossa reflexão, na nossa celebração da IBNU, provendo aqui algum tipo de reflexão sobre como que está envolvido a nossa vida com aquilo que nós cremos de fato, com aquilo que é a verdade que nós já conhecemos. E, de repente, também pensar se há algum tipo de lição nova, algum caminho que está sendo percorrido que precisa ser novamente retraçado. E eu quero pensar com vocês alguma coisa bem prática da nossa vida. Você já, por exemplo, fez a compra de um material? Eu imagino que sim, porque hoje em dia todos nós compramos, seja no presencial, seja fazendo compras online, algum produto que quando você foi comprar, a questão já era o seguinte: olha, compre a garantia estendida, compre um pouco mais de garantia. E olha, por um lado, nós sabemos que a nossa tecnologia tem avançado de uma forma muito profunda, muito grande, e também que as peças de produtos geralmente têm um desgaste natural e que isso envolve sim esse momento onde talvez ali haja necessidade de um novo produto, haja necessidade de uma troca ou de pelo menos reposições parciais daquilo que você tem. Porém, será que a gente pode pensar numa realidade de um plano futuro, de um plano para a nossa vida, de uma forma de dedicarmos a nossa vida que a garantia já é absoluta, que a garantia já está assegurada, que já está tudo certo em relação a isso? E para a gente pensar sobre esse tema, eu gostaria de convidar você a abrir o texto comigo da carta que Paulo escreve, a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 15, lá no finalzinho, é o penúltimo capítulo dessa epístola. Uma epístola bastante interessante, bastante significativa. Já logo de cara essa questão do Coríntio, que aqui na nossa cultura brasileira já tem aí uma situação, e esses corintianos, o que a gente faz com eles? Mas a gente precisa considerar que nós conhecemos bem a carta e sabemos que há ali várias questões que estão acontecendo. Nós temos problemas de ordem de relacionamento, nós temos problemas na ordem de questões que envolvem a liderança da igreja, o se posicionar, até mesmo aquilo que é dado por Deus de uma forma tão especial, que é o dom para ser exercido para a bênção do ministério. Está acontecendo várias questões. Também há relações bastante interessantes sobre a forma como até mesmo as pessoas de fora estão olhando aqueles que estão dentro da igreja e vendo algumas atitudes bastante complicadas, bastante delicadas. Olha, o que nós sabemos? A igreja de Corinto, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, a gente pode dizer assim, na sua segunda viagem missionária, ali por volta do ano 50 e pouco, talvez 54, 55, ali da nossa era. E a coisa já acontece ali com vários tumultos. A gente percebe que quando Paulo chega na cidade, procura começar a apresentar o plano da salvação, o plano do evangelho, esse evangelho que é o poder de Deus, que resgata as pessoas, que une inclusive judeus, gregos, bárbaros, seja quem for, problemas começam a acontecer de uma forma bastante forte. Paulo, então, inclusive recebe a ajuda, né, de Áquila e Priscila, que vão caminhar com ele ali naquela cidade. Nós vemos então que a coisa, Paulo vai procurar de toda forma ajustar todos os caminhos para que todos eles possam caminhar bastante bem. A cidade é uma cidade bastante conhecida e bastante importante do mundo daquela época. É interessante que nós temos o Império Romano lidando com a cidade de Corinto em dois momentos bastante distintos, né? Por volta do ano 146 antes de Cristo, a cidade é invadida, é conquistada pelos romanos, que de certa forma destroem a cidade, e depois, por volta do ano 44, nós temos a reconstrução dessa cidade, até porque a importância dessa cidade é significativa para toda a região. Havia um problema bastante importante e que trazia muita dificuldade para a relação da navegação daquela época, e que Corinto era um local extremamente
pontual para a resolução de tudo isso, que era aquilo que até hoje você tem, que é o Istmo de Corinto. Algo mais ou menos parecido com aquilo que nós temos aqui na América, né? Que é o Canal do Panamá, que é essa questão de fazer uma ligação entre dois oceanos, permitindo que uma embarcação possa chegar sem precisar dar uma volta tão grande pela terra, né? Ali pelo mar, margeando a terra, e que isso facilita toda essa questão. E olha, eu digo para vocês, eu moro em Santos, eu moro numa cidade portuária. Aliás, o maior porto que nós temos do Brasil e da América Latina. E nós sabemos que mesmo hoje, morar numa cidade que envolve todo esse trânsito, toda essa questão de embarcações e de tanta coisa, oferece até hoje várias dificuldades para o andamento da cidade. E a cidade de Corinto não era diferente. Você tinha toda essa situação de um comércio que era extremamente pujante, um comércio vivo, um comércio diário ali que acontecia. Você tinha então um grupo constante de viajantes indo e voltando, levando mercadorias, trazendo mercadorias, passando pela cidade com mercadorias. E você tinha também uma realidade da espiritualidade, né? Principalmente daquilo que envolve toda a tradição dos povos daquela região sobre a forma de culto e a forma de dedicação da vida e do tempo a Deus. A gente vai perceber, por exemplo, os grandes templos que existiam naquela cidade, templos, inclusive, que envolviam toda uma espiritualidade bastante complicada para aquela época, a espiritualidade que envolvia cultos onde a imoralidade era extremamente alta, onde toda a ideia inclusive de separação, de guerra, de conquista, isso fazia parte daquela proposta. E agora chega o Evangelho, através ali do apóstolo Paulo, pregando para esses gentios, como eles são conhecidos, pessoas que não tinham toda aquela bagagem, que não vinham de uma proposta monoteísta, de uma proposta de um Deus soberano, criador dos céus e da terra, mas de uma relação tão complicada com as divindades e com tudo aquilo que existia. E a gente começa então a perceber que esse evangelho vai começar a trabalhar com essas pessoas ao mesmo tempo que precisa ser levado em consideração a transformação, a mudança de pensamento, a ideia de como resolver, de como ajustar, fazer um pente fino em tudo aquilo que era entendido para aquilo que o evangelho realmente propunha. E nesse capítulo, que é o capítulo de número 15, a gente vê isso acontecendo de uma forma bastante interessante. O capítulo é dividido em 3 partes, onde a primeira delas você vai perceber do versículo 1 até o versículo 11, Paulo falando sobre o fato de que a ressurreição ela é atestada por várias pessoas, de que esse evangelho, que era o evangelho que foi pregado, o evangelho que existia, de fato, que foi anunciado por ele e também pelos outros apóstolos, ele era de fato o evangelho correto e a forma correta de se fazer as coisas. Depois nós vamos ver um pouquinho mais para frente, dos versículos 12 até mais ou menos o versículo 34, Paulo falando sobre como essa experiência do evangelho verdadeiro, ela leva a uma vida de forma correta. E depois para frente, do 35 até o finalzinho do texto, nós vamos ver uma nova realidade. Essa realidade de como toda essa compreensão precisa produzir algum fruto de fato real na nossa vida. Mas é interessante, e eu gosto bastante da forma como Paulo apresenta tudo isso, porque ele conecta, de certa forma, esses 3 blocos que nós temos dentro do capítulo 15 através de uma realidade, que é a ideia da utilidade que nós temos da nossa vida para o reino e também dos planos que nós fazemos para que a coisa realmente tenha essa garantia absoluta que o evangelho proporciona. Então eu quero te convidar agora, nesse momento, a ler o texto comigo e a gente refletir um pouquinho sobre como tudo isso está acontecendo. E o texto diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 15 de 1 Coríntios: Irmãos,
quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para mim não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isso que vocês creram. Quero parar aqui um pouquinho na nossa leitura para a gente considerar algumas questões que esses primeiros 11 versículos nos apresentam e nos ajudam a refletir sobre toda essa problemática que nós estamos acontecendo. Olha, é interessante a gente observar que Paulo, desde o comecinho dessa carta, desde o primeiro capítulo, ele começa a apresentar a importância que aqueles irmãos têm, a importância do evangelho, inclusive a importância da conexão que eles têm uns com os outros, que deveriam ter. Paulo vai falar sobre a unidade, Paulo vai falar sobre a importância de que foi Deus que entregou todas as coisas para cada um, então eles têm que viver de acordo com isso que foi dado por Deus. Paulo vai falar aquele capítulo tão impressionante que é o capítulo 13, falando sobre o amor e como o amor deve produzir em nós esse fruto de, inclusive, um desprendimento. Olha, a grande questão não é aquilo que eu faço, né? E ainda que eu faça, que eu dê os meus bens aos pobres, ainda que eu fale isso, ainda que eu faça aquilo, se não tiver o amor, nada valeria, nada teria proveito. Promovendo essa ideia dessa unidade, promovendo essa ideia de que eles precisam caminhar juntos. Mas quando a gente percebe esse texto, ele começa já falando algumas coisas bastante interessantes. Ele começa falando assim, ó, eu quero lembrar para vocês aquilo que eu havia ensinado anteriormente. Eu quero lembrar para vocês. Então, a ideia não é aqui, olha pessoal, vamos considerar assim, já que a gente está pensando aqui, e nós estamos no finalzinho do ano, caminhando para um próximo ano, mas independente até disso, nós temos, eu imagino que você também tenha, vários momentos da nossa vida onde a gente para fazer uma reflexão. Poxa vida, será que aquilo que eu estou fazendo está certo? Será que é isso mesmo que eu devo continuar? Como eu consigo avaliar todas essas coisas? E Paulo, nesse momento, ele fala que a primeira coisa que a gente faz quando a gente está lidando com coisas futuras, porque ele vai falar sobre ressurreição, sobre algo bastante que a gente pode até falar escatológico, né, para dar esses termos que o pessoal gosta, ele fala assim, pessoal, primeira coisa, se fixa naquilo que é verdadeiro, se fixa naquilo que a gente tem e que não precisa mudar. E quero lembrar para vocês o evangelho que eu preguei para vocês enquanto eu estive aí com vocês. Eu quero lembrar aquilo que eu ensinei lá no começo para vocês. E é por esse evangelho, é por causa dessas informações que vocês tiveram, é por causa dessa verdade anunciada que a salvação chegou para vocês. Então não comecem a misturar as bolas achando que agora nós vamos ter uma elucidação mais profunda dessas coisas. E é interessante, porque mesmo quando a gente pensa nas questões do cristianismo, da nossa realidade cristã, a gente acaba vivendo mais preso àquilo que é secundário e que muitas vezes, inclusive, promove a desunião, promove a má percepção daquilo que é o correto, do que viver naquilo que a gente sabe que é o certo. Olha só. E ele vai dizer o que é. Ele vai falar assim, olha, o que é o certo? O que é a verdade? O que a gente está firme e inabalável? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E ele, inclusive, ressuscitou ao terceiro dia também,
segundo as Escrituras. Quando eu leio isso, me vem algumas coisas na minha cabeça, me vem pelo menos algumas ideias bíblicas que me ajudam a ilustrar algumas coisas. E para mim a mais forte, quando eu estou lendo uma passagem parecida com essa, é lá Lucas capítulo 24, quando Jesus se encontra com aqueles discípulos no famoso caminho de Emaús. E ali pelo versículo 25, 26, 27, Jesus ele começa a falar: gente, como é que vocês não entenderam aquilo que está acontecendo? Como assim? Vocês que sabem do texto bíblico não entendem o que está acontecendo? E é interessante que Lucas inclusive vai narrar que ele fala assim: olha, não era exatamente isso que Moisés, que os profetas haviam anunciado que deveria acontecer? Ou seja, tudo aquilo que aconteceu não é exatamente aquilo segundo as Escrituras. Mas veja só, as coisas, as circunstâncias momentâneas, aquilo que a gente está vendo naquele momento, parece que fecha os nossos olhos para que a gente não enxergue aquilo que a gente já sabe. Aquilo que já está por base dentro do nosso coração e que foi o fundamento, inclusive, que levou a gente a caminhar nessa trilha, a escolher esse caminho a seguir. E é exatamente nesse ponto que Jesus volta e que Paulo também está falando aqui. Gente, tudo aquilo que a gente viveu foi segundo as Escrituras. Aquilo que nós temos faz parte de promessas do amor e da graça de Deus sobre todos nós. Ele vai falar, olha só, ele apareceu a Pedro, depois ele apareceu aos 12, aqui dando essa indicação do grupo, né, da forma como ele era conhecido. Depois apareceu para um número exorbitante de pessoas, para mais de 500 pessoas. Depois apareceu a Tiago e aos demais líderes. Ele apareceu inclusive depois para mim. E ele vai dizer assim, como se eu fosse alguém nascido fora de tempo. Como se eu fosse alguém que fazia parte desse grupo, mas que ainda não estava inserido dentro desse grupo. E em tudo isso, a proposta dele é falar: gente, a ressurreição é verdadeira. A ressurreição, ela realmente faz parte desse elemento essencial, do pilar, de fundamento daquilo que é a nossa vida cristã, daquilo que é o evangelho de fato, que nós precisamos estar certos. E nesse momento, ele apresenta um adendo, ele apresenta uma realidade para a gente refletir sobre a nossa vida e até mesmo nessas propostas de reflexão daquilo que a gente tem do nosso ano, como é que foi, aquilo que foi bom, aquilo que foi, talvez precisa ser mudado, que não foi tão bom, daquilo que a gente projeta para o ano que vem e projeta para a nossa vida. Ele vai dizer assim: olha, eu inclusive nem merecia estar nesse grupo. Não merecia ser chamado de apóstolo, porque eu fui um perseguidor da igreja. Eu fui alguém que fez mal no meu passado para aquilo que eu sei hoje que é a grande verdade. E ele vai dizer que foi a graça de Deus. É muito bonito a gente ver esse texto. Ele diz: apesar de eu nem merecer ser chamado de apóstolo, a graça de Deus é por ela que hoje eu sou aquilo que eu sou. E isso também deve fazer a gente refletir sobre isso. Olha, o Evangelho nos transportou do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. O Evangelho é o poder de Deus que vem para nos salvar e para nos dar algo que exatamente a gente não tinha, para nos colocar nessa família espiritual, para nos permitir sermos adotados por Deus e vivermos essa realidade espiritual nova e marcante. E dentro disso, então a gente pode olhar e falar assim: poxa vida, se algo dentro desse ano não foi legal, se eu quero projetar o ano que vem com base, talvez, nessa proposta de não, peraí, olha, eu vou ver o que eu não fui bem e eu vou melhorar para o ano que vem, talvez esse seja o primeiro desvio do percurso para que realmente a gente consiga viver um segundo ano, uma proposta de vida, um plano futuro que tem garantia absoluta. Porque eu não sei para você, mas eu posso dizer para mim que se for pela minha força, realmente a coisa não vai para frente. O que provavelmente vai acontecer são exatamente os mesmos erros, são exatamente as mesmas falhas, ou talvez até
piores do que aquelas que eu já tinha cometido anteriormente. E é nesse momento que Paulo nos chama para fazer essa avaliação de que o plano ele tem 3 etapas bem definidas. Primeiro, eu me lembro daquilo que envolve o passado. Primeiro, eu faço uma avaliação objetiva e real a respeito do meu presente. E aí, então, eu também faço uma avaliação objetiva de um futuro, de algo, de um plano para frente, e eu coloco dentro dessa realidade aquilo que de fato precisa ser vivido e experimentado. E é interessante, inclusive, como eu falei, que há uma conexão entre esses 3 blocos do capítulo 15 de 1 Coríntios, onde essa ideia da utilidade ela vai ser marcante. Aqui Paulo vai falar que a graça não foi inútil. Pelo contrário, a graça me impulsionou a servir e a trabalhar, a dedicar a minha vida ao trabalho, ao reino de Deus, ao serviço do Senhor. E isso a gente vai perceber agora nos próximos capítulos, onde ele vai embasar toda essa questão nessa verdade que ele havia falado, a ressurreição de Cristo. Ela me permite ter essa graça de me dedicar a essa obra e aí então ter um plano de futuro que tem garantia absoluta. Vamos ver os versículos e acompanhe comigo aí a leitura a partir do versículo 12, onde ele diz assim: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais do que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós. Por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. A experiência da vida começa exatamente com essa proposta de que há uma ressurreição. E é interessante então a gente aqui observar que Paulo ele está lidando com grupos dentro da igreja, grupos ali daquela região, naquela localidade, que não estavam caminhando no mesmo propósito. E ele vai inclusive falar, peraí, alguns de vocês estão falando que não há ressurreição? Como assim?
Se não há ressurreição, então tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que eu falei para vocês, que é a verdade, que é a base, então tudo isso é ladainha, é conversa para boi dormir. Isso não faz o menor sentido. E, inclusive, vai tirar a utilidade daquilo que nós vivemos, daquilo que vocês vivem, daquilo que eu vivo. Então parem e pensem, vocês foram transformados, olhem a vida que vocês tinham, e Paulo fala isso várias vezes aos Coríntios. Alguns de vocês antes eram isso, aquilo outro, mas agora vocês foram modificados, foram transformados, foram regenerados, foram lavados pelo Espírito Santo, então agora vivam de acordo com essa nova realidade. Há planos, pessoal, que algumas vezes são mais plausíveis do que outros parece que a pessoa fala assim, vamos ver no que vai dar. Você já teve essa experiência de parece que algumas coisas... sabe aquela pessoa que fala assim, poxa vida, sei lá, vamos supor aqui uma pessoa casada que fala assim, poxa vida, a gente precisa ter um carro. Então o que ela faz? Ela chama o marido e a esposa, eles sentam, eles analisam as contas, eles veem o que entra, o que sai, aquilo que pode ser diminuído daquilo que sai, para que possa ser guardado um dinheiro. Afinal de contas, inclusive, a aquisição desse carro vai envolver um volume de dinheiro, não só para a aquisição, mas para a manutenção, para o uso desse bem também. Então tudo é feito analisado, pensado. E tem aquele outro que vai fazer o quê? Olha, eu estou precisando, eu vou lá, compro, faço prestação e depois eu vejo o que vai dar. E no final acaba muitas vezes se dando muito e muito mal. Mas Paulo aqui nos convida para analisar esse plano numa nova perspectiva. Ele nos convida a analisar esse plano pelo fato de que nós já vencemos. Sabe você entrar no campeonato que já tá ganho? É basicamente isso que Paulo convida. Ele fala, olha, nessa realidade desse plano futuro e da experiência que nós temos, a vitória já está garantida. Porque a coisa já aconteceu de fato e nós temos toda essa experiência daquilo que nós temos. O problema é que há, de certa forma, uma possibilidade de perversão da realidade. Há uma tentativa de tornar inútil aquilo que o próprio Deus trouxe para a utilidade. Olha só que interessante então a gente observar nessa perspectiva. Ele vai dizer que se algo for mudado daquilo que é a base essencial da fé e daquilo que é a pregação do Evangelho, que envolve o fato de que Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou e nos deu essa garantia de vitória, porque Ele foi vitorioso, todo o resto se torna inútil. Então, ele vai dizer que a nossa pregação é inútil, a nossa fé é inútil e a nossa vida é inútil. Cara, perdeu totalmente o sentido. Como que eu vou fazer um plano? Como é que eu vou visualizar o meu futuro se a realidade da minha perspectiva atual é inútil porque a realidade passada é uma falsidade, é uma mentira. E é isso que Paulo está nos convidando a refletir. Gente, ele está usando aqui e falando sobre o tema central da ressurreição, que é esse tema basilar da fé, mas a gente pode parar para refletir sobre os impactos de tudo isso para a nossa vida. Sobre as questões que envolvem aquilo que nós sabemos, porque aprendemos que é o certo a se fazer e a se viver, mas que ao longo da caminhada talvez as coisas comecem a perder um pouquinho do sentido. E Paulo vai falar, gente, olhem a verdade, olhem aquilo que realmente aconteceu. Não entrem nessa jogada de jogar para o alto e perder tudo aquilo que foi conquistado por Cristo, até mesmo porque aquilo que foi conquistado por Ele tem uma garantia eterna e não pode ser mudado pelas nossas perspectivas. O que muda? A nossa perspectiva de nós mesmos. O que muda é a nossa realidade, é a nossa forma de enxergar a nossa vida no momento e a nossa vida para o futuro. E aí, com certeza, as nossas ações vão ser ações irrefletidas porque já não há mais essa garantia e essa segurança.
E eu acho interessante a forma como ele começa a falar, e ele começa a demonstrar isso, porque ele vai falar, por exemplo, pois é necessário, versículo 25, que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, e a gente vai ver como tudo isso acontece daqui mais pra frente um pouquinho, mas ele vai começar a falar, olha, tudo aconteceu de forma para que, no versículo lá 28, quando porém tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. E o texto aqui não está fazendo uma reflexão nem sobre o panteísmo, nem sobre o panenteísmo. A ideia não é que todas as coisas são Deus, a árvore é Deus, eu sou Deus, os animais são Deus, que é a ideia do panteísmo, nem do panenteísmo, que Deus é como se fosse a alma central de todas as coisas, onde tudo está conectado. Não é nenhuma dessas propostas, mas é exatamente um grito de vitória, uma demonstração de que, olha que tudo foi sujeito a ele, então ele é aquele que governa todas as coisas. Inclusive o passado, porque foi a vitória dele que conquistou, o nosso presente e inclusive o nosso futuro. É por isso que nós temos essa garantia, porque não é uma luta que está sendo travada através da minha força, através da minha capacidade. E inclusive em alguns momentos ele vai demonstrar isso, ele vai começar a colocar e falar assim, gente, as elucubrações malucas da cabeça humana começam a tirar de foco a realidade do Evangelho. Então se firme naquilo que é a base, se firme naquilo que é o correto e viva de acordo com essa perspectiva. Agora, esse texto traz um versículo que é bastante, vamos assim, eu não quero me delongar porque não é a proposta nossa aqui, mas ele traz um versículo que traz algumas dificuldades, vamos dizer assim, de interpretação, e eu quero deixar aqui a minha perspectiva de como é o andamento, como Paulo está lidando com isso aí, e até mesmo ele inserir esse texto, né, colocar esse versículo dentro dessa proposta, do argumento principal que ele está tratando, que é exatamente o versículo 29. Quando vai falar sobre essa questão de batismo pelos mortos. E, gente, isso já deu muito pano para manga, e se você quiser estudar sobre isso, você pode pesquisar em livros, até mesmo em comentários sobre o livro de 1 Coríntios, que com certeza esses comentários vão mostrar muita coisa, vão falar muito sobre isso. Mas, para mim, o que me chama atenção, para tentar ser bem objetivo a respeito disso, é a divisão que ele faz entre o versículo 29 e o versículo 30. O versículo 29, ele vai dizer assim, se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos. E no versículo 30 ele diz assim, também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Parece que Paulo ele faz uma divisão. E ele está simplesmente fazendo uma demonstração de que dentro daquela realidade, se dentro da realidade da igreja ou da localidade, da região, da cidade, haviam grupos que faziam um batismo, se é pelos mortos, se é a favor dos mortos, se é onde os mortos ficam, num cemitério ou em cima, todas essas possibilidades já teve pessoas discutindo no passado. Mas para mim o centro daqui do texto envolve a seguinte ideia. Olha, até pessoas, se realmente for um grupo de fora da igreja, até pessoas de fora da comunidade da fé, entendem que a ressurreição é uma verdade. Entendem que isso é de fato e de que os mortos ressuscitam. É por isso que eles têm essas práticas que Paulo não está dizendo que nós devemos fazer e nem dizendo que elas são práticas cristãs, práticas que a igreja deve adotar. Mas ele está mencionando que existem práticas desse tipo porque pessoas creem que a ressurreição dos mortos é real. E aí chega essa situação, caramba, se de repente até fora da igreja tem pessoas que creem que isso é verdade, como é que as pessoas de dentro da igreja vão deixar de crer num fundamento essencial da fé cristã? E é por isso que ele fala sobre aqueles que têm essa perspectiva, e aí ele fala sobre nós, ele fala sobre ele e aquelas pessoas que com ele viviam, de que têm enfrentado dificuldades dia após dia,
Inclusive, se você quiser, tem listas, né, dos sofrimentos de Paulo, mas bem conectado com isso, você vai ver 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8, onde Paulo fala sobre uma grande perseguição que ele sofreu na Ásia Menor, que é exatamente o local que ele menciona aqui, que ele foi uma grande perseguição em Éfeso, né? Então a gente percebe que Paulo está falando, olha, eu estou colocando a minha vida constantemente em perigo, e eu não faço isso de forma leviana, eu não faço isso de forma para simplesmente querer aparecer ou qualquer outra coisa assim, mas eu sei que mesmo depois da minha morte, se isso e quando isso acontecer, a ressurreição é garantida, a ressurreição é verdadeira. Então assim, a minha vida não está limitada a esses momentos que eu estou aqui nessa terra, nesse momento agora. Porque eu sei que há algo futuro. Então, abandonar essa proposta, que é essencial à vida cristã, começa a gerar uma ênfase extremamente fatalista. É por isso que ele vai falar, no finalzinho do texto aí, né, no versículo 32, olha, se a ressurreição não é verdade, eu não vou me colocar mais em perigo nenhum. Vamos fazer o seguinte, galera, vamos reunir aqui, vamos cada um dar quinzão aí pra gente comprar uma carne, a gente assa aqui e vamos curtir a vida, vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer e acabou tudo. Não faz mais, não tem porquê se preocupar com o futuro, nem com os planos pra frente. Mas não é essa a essência da vida cristã. E é por isso que, nesse momento, Paulo está falando, olha, se os pensamentos equivocados podem tirar a utilidade do ministério e a gente começar a pensar e viver de uma perspectiva errada, quando a gente realinha isso, a coisa volta a ser da forma como deveria. E nós temos então os versículos 35 em diante que nos mostram isso. E olha só o que o texto vai dizer. Mas alguém pode perguntar como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, a ave outra e os peixes outras. Há corpos celestes e também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Até mesmo dentro dos celestes há diferença. Um é o esplendor do sol, o outro da lua e outro das estrelas. E até mesmo as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em corpo natural e ressuscita em corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu são ao homem celestial. Assim também tivemos a imagem dos homens terrenos, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que a carne e sangue não podem herdar no reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar aquilo que é imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, vier o que é corruptível, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo, nosso Senhor Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Mais uma vez, essa proposta nesse terceiro bloco sobre a nossa vida e dessa utilidade. E a gente vai perceber, inclusive, que no primeiro momento dessa parte, ali entre os versículos 35 a 49, Paulo lida com a pergunta: como que de fato isso acontece?
E eu quero exemplificar isso com o próprio exemplo que ele deu. Você pega uma semente de qualquer árvore que você quiser, você pega uma semente aí de laranja, você planta, não vai nascer uma grande semente de laranja. É isso que ele está mostrando. Você planta a semente e o que nasce coisa diferente. Vai nascer a madeira, vai nascer folhas, vai nascer fruto. Algo diferente nasce, inclusive a própria semente está lá ainda embutida, mas é nisso que ele está exemplificando, de que nós plantamos uma semente, mas o que nasce é um corpo que foi o próprio Deus que deu. E nesse sentido é que ele está querendo mostrar que, olha, apesar de a gente não ter todos os detalhes, né, qual é o tamanho que a gente vai ter, qual vai ser, sei lá, a cor dos olhos e cor do cabelo, enfim, em quanto tempo eu corro 100 metros, apesar de não ter essas informações, o corpo vai ser diferente. Vai ser um corpo revestido de incorruptibilidade e também de imortalidade. E dentro dessa relação, ele vai mostrar que tudo isso acontece com um propósito bem estabelecido, que é o propósito do quê? De como nós lidamos com a nossa vida. Então ele fala sobre o fato de que há uma mensagem central, ele fala que há deturpações, corrupções, perversões dessa verdade e que tiram a utilidade, e agora ele retorna com essa questão. Gente, olha, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ter certeza de uma coisa que ele diz lá no versículo 51, todos seremos transformados. Aqueles que dormiram, aqueles que não dormiram, né, não passaram pela experiência da morte, todos serão transformados. E isso deve impulsionar a nossa vida a uma realidade. Mantenham-se firmes. Nada abale a vida de vocês. E aqui não quer dizer que, nossa, eu não posso ficar triste porque uma coisa ruim aconteceu. Mas é essa convicção, a certeza, a questão plena de que eu sei que eu tenho essa garantia, que esse plano futuro, que agora eu entrei, porque é o plano divino para a vida, para a minha vida e para toda a existência, eu faço parte desse plano e esse plano tem garantia absoluta. Então eu não preciso me abalar com essas coisas porque eu vou continuar vivendo dentro do plano, sustentado por ele. E qual deve ser então a minha ação? A minha ação é me dedicar à obra do Senhor, aquilo que Paulo mesmo falou lá no comecinho do capítulo, falando, olha, eu me dediquei. Eu coloquei a minha vida em prática para essas coisas. E aí ele vai terminar falando, e gente, não fiquem preocupados com aquilo que está sendo feito ou deixar de fazer, porque no Senhor o trabalho não é inútil. Aquilo que você faz, os planos que você vai desenvolvendo para abençoar a vida de outras pessoas, para servir ao reino, nada disso é inútil. Pode parecer até, talvez, dentro de uma percepção humana, pequeno para você, mas é grande, porque é feito dentro desse plano maior da graça redentora de Deus por cada um de nós. Então, como ter um plano futuro de certeza absoluta? Primeiro, nós temos que ter essa garantia, temos a convicção de que há essa garantia de um respaldo histórico. Jesus ressuscitou e isso foi mostrado para todo mundo. Segundo, porque a nossa experiência real do dia a dia não está baseada nas deturpações que as pessoas tentam colocar sobre o Evangelho, mas sobre esse meu relacionamento com Deus, sobre a verdade do Evangelho e a expectativa desse momento onde Ele vai estar reinando sobre tudo. Então eu não tenho um plano fatalista de vida, eu tenho um plano de graça para a minha vida. E por último, essa convicção da vitória definitiva, onde nós poderemos cantar, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Ele foi totalmente destruído porque a vitória é garantida para todos nós. Que Deus te abençoe.
Campanha IBNU, Espaço Sagrado. Mas o que é o sagrado, o que é o espaço? O nosso espaço IBNU quer se tornar um espaço caprichado e ampliado para abençoar o que é mais sagrado, que são as pessoas que Deus ama. E por isso nós estamos numa campanha com o objetivo de termos um total de R$500 mil para ampliar e para tornar o nosso espaço um lugar de bênção para as pessoas que nos visitam, os projetos que nós acolhemos, os nossos filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, para que toda aquela área que nós usamos toda semana para ampliar o reino de Deus se torne um canal de bênção maior. Então, participe conosco, envie a sua oferta, a sua contribuição, o seu investimento no reino de Deus,
nesse espaço sagrado, espaço ampliado e caprichado para aquilo que é mais sagrado. O final do ano se aproxima e nós temos muitas bênçãos dadas por Deus pelas quais devemos agradecer. E nós queremos agradecer de coração a todos os membros, parceiros da IBNU que têm sido canal de bênção, não só através da prática dos seus dons, também da sua oração e da sua sintonia em comunhão, mas também através da oferta prática com recursos que nos abençoam e nos fazem servir a tantos projetos e ministérios na IBNU. Então nós queremos convocar você nesse final do ano, mandar a sua oferta especial dos diversos projetos que nós temos, muitas atividades na cidade de São Paulo, em vários lugares do Brasil, em vários lugares do mundo. Tantos projetos que são de perfil missionário, de ensino da palavra de Deus, humanitários, servindo de bênção para tantas pessoas. Seja você também parceiro da IBNU através das suas doações, ofertas, dízimos, contribuições e investimentos no reino de Deus. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida e todos os projetos nos quais a IBNU está envolvida. Que bom que vocês estão conosco durante todo esse tempo maravilhoso, compartilhando as coisas do nosso Deus querido. Então, você não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhe os nossos conteúdos. Nós temos atividades para vocês todos os dias da semana. Fiquem ligados, fiquem atentos e compartilhe. Boa semana e Deus que Deus abençoe. abençoe. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar.
face a face. Quero ver-te, meu